Eu vou fazer algumas considerações sobre o livro do profeta Jeremias, que faz parte desse rol de 5 livros dos profetas maiores. E é interessante se dizer, quando eu falei sobre Isaías, que inicia os profetas maiores, eu não fiz essa colocação. Mas quando nós dividimos esses profetas, esses últimos 17 livros que faltam para acabar o Velho Testamento, em profetas maiores 5 e 12 profetas menores, isso não está se colocando a importância dos profetas ou o status dos profetas, como se Isaías fosse mais importante que Jonas ou Naum. Não, se faz essa classificação pelo tamanho dos livros. Então são livros maiores, esses 5 livros juntando, embora que Lamentações seja um livro pequeno, mas ele se juntaria com o livro do profeta Jeremias. Então, se diz profeta maiores, mas quero que tu entenda, não é pela importância ou por eles serem de um caráter de relevância maior do que os outros 12 profetas. E sim se leva em conta o tamanho dos livros. Jeremias, ele é um livro com 52 capítulos. Jeremias vai ser filho do sacerdote Ilquias, e ele vai morar em Anatote. Anatote é uma cidade que está na região da tribo de Benjamim, e foi uma das cidades que foi distribuída aos sacerdotes. O nome Jeremias significa Jeová exalta ou Jeová solta. Então esse é o significado. O ministério dele inicia no reinado do excelente rei Josias, quando Josias tinha 21 anos de idade. E segundo a tradição, Jeremias vai ser morto. Isso não está na Bíblia, mas vai ser morto no Egito. Segundo a tradição, ele vai ser morto apedrejado. A data do livro vai ser de 626 a.C. a 586. Então o livro vai compreender um período de 40 anos praticamente. E aí Jeremias, ele escreve o livro e ele escreve também as Lamentações, e dizem que Lamentações ele escreveu num local chamado Gruta de Jeremias, que estaria fora de Jerusalém, no nosso conhecido Monte Calvário, onde o nosso amado Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Então, diz que dali Jeremias, numa gruta, numa caverna que havia no Monte Calvário, Jeremias, vendo a destruição de Jerusalém destruída, ele chora, ele se lamenta e ele escreve as Lamentações justamente do lugar onde ele está derramando as lágrimas, onde o nosso amado Senhor Jesus Cristo vai ser crucificado. Nesse período de Jeremias aqui, é um período que o Egito ele já está sucumbindo. O Egito e a Síria, e está se tornando o império dominante. Vai ser o Império Babilônico, comandado por Nabucodonosor. Então a Síria vai cair, derrubada por uma coligação da Média com a Babilônia, e o Egito, que também tinha sido um império mundial, um grande império, assim como a Síria, também vai cair na Batalha de Carquemes, quando ele vai ser derrotado pelo exército babilônico. Então o livro de Jeremias o que eu queria colocar nesses 5 profetas maiores. Quando tu pega Isaías é um profeta poético, maravilhoso, e eu
falei nos comentários, nas considerações, de fácil compreensão. E ele é um profeta messiânico, ele profetiza muito sobre o Messias. Ele traz muita coisa sobre o Messias. Então ele seria um profeta que ele falaria muito do Filho. Jeremias já é um profeta que fala muito do Pai, muito de Deus. E que chama o povo a um arrependimento. Então nós temos um povo que ainda segue religioso, mas distante de Deus, uma religião distante do Senhor, sem obediência à palavra. E muitas vezes no livro tu vai ver que Deus diz assim: vocês me deram as costas e não o rosto, e não ouviram a palavra do Senhor. Então Jeremias vai falar muito do Pai, muito de Deus Pai. E é interessante aqui em Jeremias, que Jeremias, se tu escutar os áudios, ou tu ler o livro, se tu puder ler muito melhor, tu vai ver que ele fala sobre a rainha dos céus. E hoje a gente escuta muitas vezes essa alusão sendo feita a Maria, que Maria seria a rainha dos céus. Mas esse termo rainha dos céus, tu vai ver que ele é antigo, e isso evocava uma tradição pagã, de um culto a uma deusa pagã. E aí quando Constantino, o imperador romano, ele a princípio se converte, e ele declara o cristianismo a religião oficial, surge também quase que uma obrigatoriedade de todos os povos se tornarem cristãos, e aí surge essa transformação e surgimento da rainha dos céus, que foi simplesmente uma transformação. Você pegou a imagem dessa deusa pagã, que trazia um filho, a princípio, pelo que eu já escutei, trazia um filho nos braços, que seria Tamuz, e aí se colocou que era Maria. Então a rainha dos céus não é algo novo. Tu vai ver que Israel e Judá já sacrificavam a essa rainha dos céus. Também tem uma passagem em Jeremias formidável, quando tu pega no capítulo 8, no versículo 20, diz: passou a cega, findou o verão e nós ainda não estamos salvos. E essa é uma situação. A cega, a colheita era um tempo de grande alegria. O verão é um tempo aprazível, mas passa o verão, vem o inverno, e eles não estão protegidos, eles não estão salvos ainda. Quer dizer, não tem a colheita, terminou a colheita e acabou o verão, e eles ainda estão perdidos. E muitas vezes a nossa vida está se indo, e nós estamos chegando a uma idade, já passou a alegria da juventude, já passou o tempo, o verão da nossa vida já se foi, e nós estamos chegando já no inverno da nossa vida. E ainda nós não estamos salvos, ainda nós não estamos colocando a nossa vida nas mãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e ainda estamos vivendo na dúvida, na incerteza se para onde vamos. Então passou a cega, findou o verão, e nós ainda não estamos salvos, estamos brincando com a eternidade. Eu já falei no áudio que eu estava fazendo sobre o Apocalipse, que eu escutei de alguém que disse: olha, eu quero me ocupar com o meu futuro, porque é lá que eu vou passar o resto dos meus dias. Então, embora que seja necessário que nós estejamos ocupados com o nosso presente, mas muito mais importante é aonde nós vamos passar a eternidade. Essa deve ser uma ocupação da nossa vida. Onde nós vamos passar a eternidade? Jesus disse que existem dois caminhos, um apertado que leva
ao céu e outro largo que leva ao inferno, à perdição eterna. E a Bíblia sempre nos chama a escolher o caminho da vida, que é Jesus, para que nós possamos passar a eternidade com o nosso Deus e temos um futuro glorioso com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tu vai ver Jeremias, ele é considerado um profeta chorão, ele chora muito e ele não queria trazer essa mensagem ao povo. Muitas vezes diz, olha, eu não queria, não fui eu que me coloquei, Deus me colocou, mas ele é contestado, ele é aprisionado, ele sofre, ele apanha, ele é colocado no cárcere, ele é jogado dentro de um poço, e ele é um profeta incompreendido porque ele está sozinho. Existe muito, no período de Jeremias, muito falso profeta, profetizando paz quando não havia paz, profetizando mentira, só que o povo queria escutar isso. E aí a verdade o povo não queria escutar, e Jeremias trazia a verdade, mas ele não, era uma coisa que doía para ele, que ele sofria, porque até entre os seus irmãos, Jeremias teve conspiração. Então ele teve um ministério difícil, muito difícil, e ele foi, por Deus, escolhido desde jovem. E uma das coisas que Deus determinou que ele não se casasse e que ele não tivesse filhos nesse período. Então ele foi um homem que Deus impôs para ele o celibato. E ele foi um profeta solitário, num período muito difícil, em que ele começa bem no período de Josias, mas quando morre o rei Josias, tudo se reverte, porque o povo se rebela contra Deus, e consequentemente Jeremias ele vai sofrer. O livro de Lamentações também é maravilhoso, eu já vou deixar os dois já para nós não perder depois muito tempo. Mas se tu puder ler Lamentações também junto e meditar um pouco, tu vai ver que tem muita graça de Deus na vida do profeta Jeremias. Então, Jeremias, ele, no capítulo 29, ele fala sobre orar pela cidade para onde o povo foi levado, a Babilônia. Porque na paz da cidade está a nossa paz, a vossa paz, dizia ele. Então, muitas vezes, nós, no lugar onde nós estamos, embora que não seja o lugar onde nós queríamos estar, muitas vezes não é o local, mas a gente tem que orar por aquele lugar para que na paz daquele lugar vai estar a nossa paz. Então, o povo tinha sido já, uma parte do povo tinha sido deportada para a Babilônia, e eles não estavam contentes, mas não era o lugar que eles queriam estar. Mas Jeremias disse, olha, orem pela paz do lugar onde vocês estão, porque na paz do lugar está a vossa paz. Então, Jeremias teve muita luta contra os falsos profetas, e às vezes eu acho interessante, porque ele diz, eu queria muito que vocês estivessem certo. Tem hora que o profeta está falando e diz, não, é assim, assim, ele diz, amém, tomara que seja desse jeito, só que não ia, ele sabia que não era. Muitas vezes a gente se separa com determinados ensinamentos que até a gente queria que fossem verdadeiros, mas infelizmente são falsos. Às vezes a gente se separa com certos ensinamentos que as pessoas abraçam, que a gente desejava muito de todo o coração que fossem, que bom que fossem verdadeiros e seria bom para todo mundo, só que são ensinamentos falsos, não tem base bíblica, não tem respaldo na palavra de Deus. Mas as pessoas abraçam porque as pessoas querem escutar isso. E nessa rebelião que existe no nosso coração, nós aceitamos qualquer coisa, menos o conselho e a palavra de Deus. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse, olha, eu vim em nome do Pai e vocês não me receberam, isso vai ler em João, mas se outro vem em seu próprio nome, vocês vão receber. Então, a palavra de Deus não se recebe. E eu
gosto de usar uma analogia que fez o pastor Stephen Davis, um pastor americano, do site, se tu puder pegar uma hora para assistir, é Sabedoria para o Coração. Em espanhol é sabedoriaespanhol.org, eu acho que é. E eu acho que em português é sabedoria, a princípio sabedoria português. Mas é Sabedoria para o Coração, se tu pesquisar pastor Stephen Davis, tu vai pegar. E ele fala sobre uma história de outro pastor que comentava sobre essa situação de se viver numa monarquia parlamentarista, quer dizer, nós temos um rei, mas ele não manda nada. A gente diz, nosso rei, nós amamos o rei, nós temos um rei, e o rei é reverenciado, mas não é obedecido, ele não manda nada. Quem manda é o povo, porque aí tem o parlamento que foi escolhido pelo povo, são eles que fazem as leis e eles que ditam as regras, e o rei está ali só para dizer que tem um rei. Então é uma monarquia parlamentarista e é isso que muitas vezes nós vivemos na nossa vida assim. Nós declaramos que Jesus é rei, nós temos um rei, e vamos ali, e nos dobramos, e falamos o rei, nosso rei, amamos o rei, mas não obedecemos. Ele não manda nada, é só um rei de fantoche. É uma monarquia parlamentarista que a gente vive na igreja. Não se obedece o que Jesus manda. Então ele é rei só no parlamento, mas ele não comanda e não governa nada. E é assim que a maioria das vezes nós vivemos, e a igreja vive isso. Só que Jesus vai reinar, e vai reinar verdadeiramente. Nós estamos fazendo estudo do Apocalipse, e ele vai reinar, e aqueles que não aceitaram o seu reinado vão pagar caro, e vão pagar com a vida. Então não se obedece. Se ama Jesus e se fala, não, eu amo, mas não se ama a sua palavra. E Jesus é a palavra. Então não se obedece ao que o rei manda. Então é como dizer assim, não, ele é o nosso rei, mas fica ali quietinho na dele. E nós vamos fazendo o que nós achamos e ele tem que aceitar o que nós queremos. Então é simplesmente ter um rei, mas que não manda nada, que não governa nada e que não controla nada. E isso Jesus, o nosso amado Jesus, que não vai aceitar e não vai se submeter nunca. Então nós temos uma religião e nós queremos um Deus segundo a nossa imagem e nossa semelhança, e nós achamos que quem dá as regras somos nós, e ele, o nosso rei, obedece. Então as coisas são ao inverso, e eu espero que nós possamos na nossa vida não aceitar essa situação, nós possamos nos colocar em obediência. Ele é o nosso dono, e ele não precisa pedir licença para nós para fazer nada na nossa vida. Ele nos comprou com sangue. Nós somos dele. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Então, se ele nos comprou, nós não temos direito nenhum. Ele faz o que ele quiser da nossa vida. É ele que manda, é ele que é o rei. E nós devemos nos apresentar diante de Deus e esperar as ordens dele. E que Deus nos ajude a obedecer sempre. Então, espero que tu desfrute da leitura do livro de Jeremias e também do livro de Lamentações. Eu havia falado e não terminei, fui mudando o assunto e não terminei. Mas vamos voltar aqui, que é uma coisa importante. Então, Isaías é o profeta do Filho, profetiza sobre o Filho, sobre o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Jeremias vem trazendo as profecias referente ao Pai e o que o Pai está dando ordem. E aí nós vamos ter Ezequiel, que Ezequiel vai ser quase que um profeta do Espírito. As coisas de Ezequiel são coisas do Espírito, são coisas espirituais. E parece que é mais uma mensagem do Espírito. Isso aí é um entendimento que eu estou colocando para ti. Se tu vai ver que ele é mais das coisas do Espírito. E aí nós vamos pegar Daniel. Daniel seria um pequeno Apocalipse. Nós ia fechar assim os 4 livros, 4 profetas maiores. Um profetizando demais sobre o Filho, outro profetizando demais a mensagem do Pai, e outro profetizando muito das coisas do Espírito.
E aí nós entramos em Daniel, que vai ser o homem do fim, das coisas finais do Apocalipse e do Velho Testamento. E aí nós fecharíamos os 4 livros, os 4 profetas que compõem os 5 livros dos profetas maiores. E eu espero que tu desfrute dessas leitura, que tu leia, que tu medite, que tu aprenda e que seja a bênção de Deus na tua vida. Pai, nós te damos graça pelo livro de Jeremias, pela vida de Jeremias, que possa impactar a nossa vida e nos trazer a obediência, a obedecer, a cumprir e a ser fiel até a morte, através do nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.